Homens de Fé, do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e fala: os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados a conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos venerados da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos de verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o texto destaca, entre todos os discípulos, aqueles que lhe ouvem os ensinamentos e os praticam. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mais do que são portadores e potentes de atenção e da boa vontade perante as missões de Jesus, examinando o conteúdo espiritual para o trabalho e aplicação do esforço diário. É conforme assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o sublime valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Vamos em fé. Vamos agora fazer nossa peça inicial, elevar nosso pensamento ao alto, pedir a presença dos guardiões da nossa casa, da espiritualidade maior, da irmã Angélica, dos nossos mentores, que abranjam todos os encarnados e desencarnados aqui presentes, e também que emanemos a energia positiva para todos aqueles familiares, nossos vizinhos, e que sempre alcancemos a graça de estar sempre contrito, com fé em Deus, pedindo sempre a Jesus que nos oriente, nos exemplifique sempre. E assim seja. Agora vamos chamar o nosso irmão, Leandro Santos. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Que a paz do divino meio da vida da Galileia possa envolver nossos corações, iluminar nossas mentes para esse momento especial, onde iremos receber do Pai assistência, o amor e a proteção. E que possamos estar nesta sintonia, abraçando a todos os irmãos espirituais, abraçando a equipe de Angélica Luiz, abraçando a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, abraçando a equipe dos servos de Maria, dos trabalhadores da última hora, abraçando a fraternidade de Francisco de Assis, que essa sintonia possa nos elevar a outro patamar e possamos sair de nós mesmos e encontrar a presença de Jesus diante ao nosso próximo, diante a nossos irmãos.
vamos conversar hoje sobre a fé e a obra. E para iniciarmos, gostaria de lembrar da música de Gilberto Gil, de 1981, onde ele dizia: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar sós. Que possamos refletir em cada palavra do poeta, onde ele se coloca aos pés do Criador, onde ele tem a certeza de que nunca está sozinho, de que é precioso você se voltar para o Pai. E quando ele diz que tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Realmente, para falar com Deus, é necessário, primeiramente, entrarmos em sintonia, fazermos uma viagem interior, esvaziar a nossa mente e os nossos pensamentos, para deixar a luz do divino negro Rabi da Galileia adentrar ao nosso coração, acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração, pois vivemos num mundo ainda de expiações e provas. Estamos neste sentimento onde o planeta Terra passa pela grande prova para encontrar esse mundo de regeneração. E nada melhor do que colocar em prática a fé, colocar em prática a obra em que sentimos cada momento a presença de Jesus. Durante o período que Jesus esteve aqui, a partir do ano 30, quando ele começou a buscar aqueles trabalhadores que iriam lhe ajudar a propagar a mensagem. Quando ele busca, em primeiro lugar, a Pedro e André, quando ele transmite qual o propósito, qual a intenção que ele veio até eles. E quando ele diz que estava neste caminho para trazermos a mensagem de Jesus, para aprendermos quando ele disse que é manso e pacífico, e devemos entender o chamamento de Jesus nesta época atual que estamos vivendo, neste momento de transição, pois não sabemos se nas próximas reencarnações vamos voltar a este planeta Terra. Não sabemos quais os pensamentos que estão sobre a minha mente. Eu não sei ainda quais são os projetos que ainda posso fazer em busca desse homem integral, em busca deste convite de Jesus, quando ele nos chama para trabalharmos a terra, para sermos os semeadores do bem e os semeadores do amor. Mas ele não pediu muito, pois ele disse àquela mulher equivocada: vinde do jeito que estais. E todos aqueles que Jesus buscou não eram os ricos, não eram os sábios, eram os ignorantes, eram os trabalhadores rudes, eram aquelas pessoas que no momento só viviam para a pesca, só viviam em busca de trabalhar o sustento
material, mas desde o início da proposta de Jesus, quando ele veio convidar aquele pescador, principalmente aquele homem que muito vamos assemelhar às rotinas, às incertezas, às indecisões, o medo, até a sua redenção. É quando ele diz àquele homem, aquele pescador simples: vinde, não ser mais pescador de homens, mais pescadores de peixe, mas para ser pescadores de alma. E esse intercâmbio com os seus discípulos, diante as muitos aqueles que foram convidados, mas pouco tinham uma predisposição de caminhar com Jesus, de aprender os seus ensinamentos, pois Jesus falava com eles diretamente, com eles, sem precisar de artifício, sem precisar de parábolas, de história. Falava abertamente sobre o reino de Deus. Chamavam a cada um que eles tivessem o cuidado com esse tesouro que um dia iremos retornar ao Pai. E como ele nos alerta que há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitas moradas. Mas é necessário vencer. É necessário vencer não outro, mas vencer ao nosso egoísmo, vencer ainda a intenção nossa de buscar ainda os tesouros materiais, onde Jesus nos alerta, onde os ladrões roubam, onde a ferrugem corrói, mas primeiramente buscai o reino do céu, pois onde estiver os teus tesouros, lá estará o teu coração. E no campo afetivo encontramos Jesus no papel daquele mendigo. Encontramos Jesus, aquele que ainda, como Maria Teresa de Calcutá, estava no leproso. Quando Jesus adentra diante de seus pensamentos e diz: eu tenho sede, e a sua fé é temorosa, as suas obras, os seus atos nos levam a crer de que quem seremos sem Jesus? Quem seremos? Paulo, certa vez, introduzindo as cartas às igrejas, ele diz: sem Jesus eu não sou nada. Quem serei sem Jesus? Nada conseguirei, pois serei um peixe, serei uma vara quebrável, sem a fé de Deus. E a fé é a certeza de Deus dentro do homem, é a certeza de que você nunca está sozinho. É a mesma fé que aprendemos dos primeiros cristãos, quando adentra aquele ambiente, por mais de 200.000 pessoas, os patriotas romanos, e ali os primeiros cristãos, dando força da sua fé, não naquele mundo em que observamos e vemos, mas que acreditam na vida após a morte. Pois quem sou diante a natureza de Deus? Quem serei diante os objetivos que quero alcançar? Diante o projeto de Deus em nossas vidas, nos acariciando e nos chamando. Não chamam mais de servo, pois o
nos chamam de amigos. Pois essa amizade que Jesus tem para com os seus discípulos, vem uma denotação quando ele, antes de ser entregue aos soldados romanos, antes de ser levado à presença de Caifás, ele lava os pés dos seus discípulos, anotando aí a simplicidade e a humildade de coração. Quando ele pega a vasilha e torna-se como um servo lavando os pés dos seus discípulos, é para que viéssemos aprender de que, como ele disse, do jeito que eu preparo a cada um de vocês, do jeito a que eu amo a cada um de vocês, que possamos amar uns aos outros. Esse é o grande ensinamento deste Messias Jesus. E Pedro, nosso irmão Pedro, quantas vezes vacilou, quantas vezes fora testado, e o próprio Jesus diz: Pedro, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, tu transportarás essas montanhas, que são as dificuldades, são as tempestades que enfrentamos no nosso dia a dia, são as doenças que enfrentamos ao longo da nossa caminhada, são as fragilidades de ainda espíritos imperfeitos que somos, pois sabedores de que somos espíritos imortais, somos viajores do espaço, e hoje, na figura de espírita, estando na posição de não mais jogar pedras, mas pelo menos deveriam ser assim. Em vez de jogarmos pedras, que possamos amparar e enxugar lágrimas. Em vez de atirarmos, que possamos fazer como jardineiro de Deus, divino e pacífico mestre de Nazaré, quando ele junta as suas ovelhas, e ele diz que eu sou conhecido pelas minhas ovelhas, e me faço conhecer por cada uma delas, pois o convite do mestre Nazareno, quando os discípulos estão na embarcação em alta hora da noite, e de repente observa um vulto vindo à sua direção, e os seus discípulos, com medo, que será? Será que é uma alma? E o mestre divino de todos os dias, ele diz: não temais, sou eu. E Pedro, sempre Pedro, que nos traz essas lições de reflexões, para calar o nosso medo, para calar a nossa curiosidade, para entendermos que, andando como Gilberto Gil diz, andar com fé eu vou, que a fé não costuma parar. E quando andamos com fé, não tememos a morte, pois a morte não existe. Quando andamos com fé, acreditamos que diante os nossos trabalhos, que diante as nossas edificações, quando planejamos alcançar um tesouro maior do que esses tesouros materiais, de preparar a nossa mala para quando o retorno que já se aproxima, que possamos chegar aos pés do Cristo Jesus e perguntar: Senhor, Tu estás feliz comigo? Tu estás feliz com quem estou semeando? Tu estás feliz com o talento que eu trago para devolver-te? Será que estamos
plantando empatia neste mundo de expiações e provas. Como anda a nossa fé? A nossa fé em Jesus? Como anda a nossa fé neste mundo de regeneração? Que possamos um dia ser como o próprio Jesus o disse: vós, todos vós, um dia serão anjos, pois que brilhe a vossa luz, que a nossa lamparina esteja acesa, não como aquelas 7 noiva imprudente, que esquecera de levar o azeite, esquecera de se preparar para receber o noivo, mas que possamos ser feito aquelas 7 noivas prudentes, estando preparada para receber esta grande oportunidade de ir ao reencontro com Jesus, de reencontrar com nossos entes queridos, com aqueles que partiram e que não estão distantes, pois muitas das vezes, mesmo sendo ainda espírita, quando o ente querido ele retorna ao plano espiritual, acreditamos que ali enterramos ele, acreditamos que não mais vamos vê-lo, que não vamos mais senti-lo, e que amor é esse? Pois a nossa fé nos leva a crer de que a morte é um divisor de água. É como o nosso querido Moisés, quando ele pega seu cajado e abre o mar vermelho, para que eles ultrapassem o deserto das ilusões, que ultrapasse o deserto da ignorância, para até então acreditarmos que somos escolhidos por Jesus, e cada um em sua missão, pois estamos no lugar onde deveríamos estar. Estamos na família que deveríamos estar. Estamos no aprendizado da vida, com as provas e as expiações que deveríamos, antes de reencarnar, que assumimos este compromisso de fazermos diferente nesta atual encarnação. Mas quando chegamos aqui, devido ao véu do esquecimento, esquecemos nosso compromisso com a lei de amor, pois a nossa maior missão não é muitos atos grandes, é conosco mesmo. É quantas lágrimas eu consegui secar durante esta minha encarnação. É quanto consolo levo às velhinhas nos abrigos. É quando aqueles que eu consegui alimentar na minha longa jornada, é aqueles que entendem que cada minuto que passamos neste plano de prova e expiação é muito valoroso para a minha evolução espiritual, pois estamos justamente no período do Espírito, em que hoje sabemos que viemos para algum lugar, que estamos aqui em missão conosco mesmo, que estamos diante da nossa própria consciência para resgatar nosso erro do passado, para resgatar aquilo que eu fiz de errado em tantas outras encarnações. Quando você chega a ter pelo menos uma pequena menção do que fizemos numa das encarnações passadas, quando você se percebe que ainda você está trabalhando este homem velho, com a fé que você tem, pois é um projeto de Deus, é um trabalho edificante, que possamos levar até o nosso termo
até nosso tempo, nessa conquista íntima da nossa consciência. É que o que nos ensina Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, e quando ele nos traz essa reflexão de conhecer a ti mesmo. É quando ele relata que todas as noites, quando antes de dormir, antes de colocar sua cabeça no travesseiro, ele fazia uma reflexão, uma autocrítica de si mesmo. Ele fazia um checklist do que ele vinha fazendo no dia anterior a esse, do que é que ele estava fazendo com todo o legado que Deus havia lhe dado. Pois foram mais de 20 anos que sua mãe lutava para que ele voltasse para o Pai, para que ele conhecesse a Jesus, pois ele era um grande oponente do mestre Nazareno Jesus. E quando a sua mãezinha consegue com que ele se volte para Jesus, e ele ouvindo ao bispo, ele se deixa se levar e bebe daquela água. Ele é convidado por Jesus para levar a sua mensagem justamente naquele momento de dúvida, no momento em que muitos buscavam apenas as coisas materiais. E vamos observar um caso desse, quando o Mestre Jesus ele estava caminhando em meio a uma grande turba, e de repente alguém toca nas bordas do seu vestido, e quando ele disse: alguém me tocou. E Pedro, sempre Pedro, ele diz: mestre, como tu perguntas se alguém me tocou? Se diante de uma grande multidão como essa, muitos empurrões, outros cotoveladas, e como perguntas quem te tocou? E o mestre divino de todos os momentos, ele disse: dessa é diferente, pois senti sair virtudes em mim, sair uma grande virtude saindo em busca daqueles que ainda não me conheciam. Quem me tocou? E aquela mulher, Jesus sabia que foi ela que o tocou, pois durante mais de 12 anos ela sofria de um fluxo sanguíneo. Era uma mulher de posse, havia gastado todo o seu dinheiro com os ricos, com os médicos, e ninguém havia curado. E na época, na lei mosaica, uma mulher que estava daquele jeito, quando estava sangrando, ela não poderia tocar em ninguém, ela não poderia tocar nem sentar em algo, pois senão ficaria impura ou impuro. E ela diz: Senhor, foi eu que te toquei. Eu sabia, eu tinha certeza que era só tocar na borda da tua veste para que eu ficasse curada. Eu dizia para mim mesma, em chegar perto de Jesus, apenas um toque, eu serei curada. E quando Jesus avista e diz: mulher, levanta a cabeça. Não, meu Senhor, tu vais ficar impuro, pois eu sou a mulher impura. Não mais, minha filha. Não foi porque você tocou na minha veste que ficou curada, mas a tua fé que te curou. Que possamos entender
a esses momentos íntimos que Jesus nos convida a acreditar em nossa fé, em termos a certeza de que a fé, ela move as montanhas e faz com que você que hoje passa por dificuldade, passa por momento de aflições, vamos voltar nossos pensamentos para todos aqueles que buscaram a Jesus, diante aquele centurião, um homem que era gentil, que não conhecia Jesus, e quando ele vai até o mestre, quando Jesus, junto com seus apóstolos, saindo de uma cidade para outra, e ele diz: Senhor, cura meu servo, Senhor. E quando Jesus disse: vamos, eu vou até a sua casa, não, mestre, eu não sou digno de que entreis em minha casa, que entreis em minha morada, mas apenas uma palavra tua, pois como dia eu tenho vários subordinados, e digo a um vai e ele vai, eu digo a outro vem e ele vem, basta uma palavra tua, Senhor. E quando Jesus ele olha para os seus discípulos, para aqueles que o assistiam, ele diz que em Israel jamais ouvi um homem com tamanha fé, que entender a missão do Mestre Jesus, mas que antes se proceda este fenômeno. É necessário que possamos acreditar naquilo que Jesus, aquilo que estamos pedindo a Jesus. É a mesma coisa se você vai fazer uma cirurgia, mentalize já plasmando a sua cura. Se você vai prestar um concurso, numa prova, já mentalize, já materialize que você já está concursado, pois diante daquilo que acreditamos, daquilo que aceitamos, desse divino meio, Rabi da Galileia, desta grande fé de Espírito, na companhia do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele apenas pede para que você acredite, mas que você seja grato por tudo que recebe. Não sejamos feitos os 9 leprosos, pois foram 10 leprosos curados, e apenas um agradecer. E quando Jesus pergunta àquele leproso que veio agradecer, cadê os 9? Não foram 10 que foram curados? Assim somos nós. Quando recebemos a dádiva do livramento, eu sou uma prova viva, pois 2 grandes livramentos, e eu fui muito grato a Dr. Bezerra de Menezes, a equipe espiritual, a meu anjo da guarda, a nosso mestre divino Jesus e a Maria de Nazaré, quando na primeira cirurgia, quando foi do marca-passo, quando eu passei mais de 15 dias sofrendo, com dificuldade para respirar, subia 4 degraus e sentia mal, mas durante 15 dias ininterrupto, pois no período do Covid, eu passei 16 dias com Covid, e quando ia para a médica, ela disse: não, meu filho, isso aí são sintomas do Covid. E aí o tempo ia passando, até que no dia 9 de setembro, onde no dia 10 Andréia completava ano, e saindo do banheiro, me senti muito mal, e disse: eu vou para o médico.
aferi minha pressão e estava dando erro. Chegando na unidade mista de Igaraçu, fui direto para a sala vermelha, pois meus batimentos cardíacos já estavam 33 a 32. Estava quase desfalecendo. E por minha sorte, pois é sempre momento de agradecermos e pedir a Deus forças. E aquela música de irmão Lázaro, quando ele diz: a minha vida é do Mestre. Eu entregar a Ele a minha vida, pois dizia: Senhor, eu sei que ainda não estou preparado. Sei que ainda sou um vaso impuro e que tenho muito ainda para fazer, ainda na minha atual encarnação. Se for possível, me deixa mais um tempo aqui, pelo menos para resgatar aquele tempo perdido em tantas encarnações e nesta atual. Pois quando eu fui conhecedor de que nesta atual encarnação não era para me casar, a minha missão era outra, totalmente diferente. Mas como temos nosso livre-arbítrio e escolhemos nossos caminhos, recebemos oportunidades para pelo menos sermos gratos a Deus, pelo menos para falar da mensagem de Jesus, desta boa nova. E foram momentos delicados em que, ao sair da sala de cirurgia, eu dizia para mim mesmo e para meus guias espirituais: eu serei uma pessoa melhor, serei um espírita melhor para a doutrina espírita e para mim, serei pelo menos um homem de bem, que eu possa restabelecer esta comunhão divina com o divino mestre de todos os mestres, agradecer mais a oportunidade de reviver esses momentos e dizer que estamos seguindo os passos do homem de bem, se assim prosseguirmos como Jesus ensinou. Conhecereis meus discípulos por mundo se amarem. Mas a fé só não basta, pois a fé é uma construção, e como nos ensina os grandes mensageiros que passaram no plano Terra, como nos ensina Chico Xavier, que tanto se doou em prol do necessitado, como tanto nos ensina Jerônimo Mendonça, que mesmo diante de uma cama, acamado, viajava o Brasil inteiro fazendo palestra, levando a mensagem de Jesus, mostrando a sua fé e a sua obra, como nos ensina a Madre Teresa de Calcutá, desde aquele momento, que quando ainda Maria Magdala, quando Jesus convida para que ela amasse aos filhos que não tinham mãe, nem as mães que ele tinha filho. E no ano 1910, ela retorna com o brilho das estrelas, e desde então sente a sede de levar a mensagem de Jesus, não só como Madre Teresa de Calcutá, mas quando ela, viajando de trem pelo Calcutá, e ela visualiza os velhinhos morrendo sobre a cidade de Calcutá, quando ela denota aqueles tuberculosos, as crianças, os velhinhos, os excluídos da sociedade. E quando a luta dela é grande, para que ela não perdesse o hábito, mas que ela fosse servir Jesus, não dentro daquele enclausurado, mas que ela fosse levar a mensagem de Jesus, consolar
aos que necessitavam, pois ela utilizava a sua fé como ferramenta, pois mesmo naquele momento, estando numa cidade que não aceitava muito outra religião, não era da mesma casta, mas ela confiante no convite de Jesus, há 2000 anos atrás, ela segue avante, consolando aos necessitados. A nossa querida baiana, que com tanta força, tanta fé em sua obra, ela constrói no galinheiro o Hospital São José para colocar os seus enfermos, seus doentes. E quanta fé nas suas obras. Certa feita, quando aquele hospital já estava erguido, e Divaldo narra em certos momentos, quando ela era cuidada por um dos filhos adotivos de Divaldo, e ele perguntava: mas irmã, a senhora dormindo nesta cadeira de balanço, minha irmã? Aí sempre ela dizia: é porque eu não tenho cama, eu não tenho onde dormir. Aí chegava uma cama, ela levava para o UTI que necessitava. E quando o Divaldo vai conversar com ela diz: Divaldo, eu vou te dizer qual o grande motivo de ainda estar nesta cadeira, mesmo estando com a coluna doendo. É porque com este meu jeitinho a conseguir completar as camas da UTI, é nesse sentido que ela compreendia e tinha a sua fé viva nesse divino companheiro de todas as horas. E quando na certa hora iam cortar a luz do hospital, pois o caixa já não tinha dinheiro, e as irmãs que cuidavam do financeiro diziam: irmã, vamos cortar nossa luz. Ela diz: irmã, vamos confiar. A minha parte, a nossa parte estamos fazendo. Cabe a Jesus fazer a parte dele. E de repente o telefone toca, era Roberto Carlos, dizendo: minha irmã, o que é que a senhora está precisando? Aí ela diz: Roberto, a nossa luz está para ser cortada, as nossas contas, está faltando muitas coisas. Ele disse: eu vou pedir para minha secretária lhe fazer um cheque para que você possa resolver essa situação. Isso é ter fé, é acreditar no inacreditável. É a mesma coisa que ter um filho que ele está no abismo e o pai está embaixo, na escuridão, e o pai diz: filho, pula. E mesmo sem enxergar, ele pula, pois sabe que tem uma mão segurando, pois diante a sua consciência, a sua tarefa está sendo bem feita. E eu questiono a nós mesmos, que dizemos espíritas, estamos fazendo a nossa parte? Quando Jesus convida aos justos e aos injustos, com esta reflexão, dizendo: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me deste de vestir, eu estive preso e enfermo, acamado e fosse me visitar. E quando o justo questiona quando foi que te vimos nesta condição e te assistimos, e ele, e o mestre de todos os mestres, o divino Galileu Jesus, ele responde: cada vez que fizeste a um deste, menor que seja, é a mim que estás fazendo. Foi esse papel
que Maria Teresa de Calcutá compreendeu. Foi esse papel que Bezerra de Menezes, quando encarnado, quando se torna médico dos pobres, e quando não tem mais dinheiro para fazer com que uma das suas clientes, das suas enfermas, comprasse os remédios que eram caros, ele olha para seu dedo e diz: aqui, esse anel, para mim não tem utilidade se eu vejo alguém necessitada e eu não auxilio. São esses pequenos missionários que tornaram esse mar gigante, como Maria de Teresa de Calcutá disse, que o mar sem essa gotícula de água, que é eu, que é você, que sem esta gotícula de água não seria o mesmo oceano, pois falta-lhe a fraternidade, falta-lhe o carisma, a empatia e o amor, que possamos sentir a presença e a necessidade de amarmos mutuamente um ao outro. Hoje estamos vivendo um momento crucial, onde estamos na iminência da Terceira Guerra Mundial. E todos aqueles que levam a mensagem de Jesus, e todas as colônias espirituais, os espíritos, como nos ensina André Luiz em Nosso Lar, e tantas obras complementares, que nesse mundo, principalmente na Segunda Guerra Mundial, o quanto o mundo espiritual trabalha para que não se instale uma Terceira Guerra Mundial. É necessário entendermos que, como a andorinha tenta apagar o fogo numa floresta, que possamos ser esta andorinha, mentalizando paz para o planeta Terra, mentalizando paz para aqueles que se dizem, intitula-se nosso inimigo, pois aí é onde começa a nossa obra. Pois quando se falamos em obra, não é só dar uma moeda, um pedaço de pão. É quando escutamos aquele que dizemos inimigo, tornando um irmão. É quando entendemos que o nosso compromisso aqui na terra é de ser pelo menos aquele que não acende a chama da violência, que possamos entender que a nossa responsabilidade com os nossos pensamentos é de compreendermos os nossos adversários, entender que naquele momento crucial, quando Jesus, antes de dizer que estava tudo consumado, ele olha para todos aqueles que diziam seus algozes, e ele diz: Pai, perdoai que eles não sabem o que fazem, pois não sabem o que fazem. E vamos aprender na lição quando muitos centuriões, muitos generais se tornam cristãos, principalmente pela personalidade de um Paulo de Tarso, de combater, quando ele diz assim: eu combati o bom combate. Quando ele diz que não sou mais eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Que em cada momento as nossas palavras possam adicionar este sentimento
de amor próximo, que começa dentro de casa, com o nosso familiar, com a nossa mulher, problema, os nossos filhos, o nosso esposo, com os nossos vizinhos, pois esse é o grande compromisso, quando o Mestre Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque se não formos pacificadores, não teremos esse compromisso com Jesus. Quando Jesus ia lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, a mim não. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não terás mais esse elo para comigo, pois é necessário que se faça para que se torne uma pedra onde irei edificar a minha igreja, onde a responsabilidade de encaminhar as ovelhas para o Pai. Foi esse compromisso que aquele homem ignorante, naquele momento, quando ele chega para o Mestre Jesus, quando ele tinha uma indiferença com Levi, que tornara-se ao convite de Jesus, Mateus. E quando ele vai a Jesus e diz: quantas vezes é necessário perdoar aquele que tenha negado, aquele que tenha me ofendido, aquele que tenha me agredido? Será 7 vezes? E o Mestre Jesus disse: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Então que possamos assinar este compromisso com Jesus nesta ainda encarnação, fazendo o nosso melhor, sendo o nosso diferencial, ser uma pessoa melhor, trabalhar em si este homem velho, reconstruir dia após dia os meus pensamentos, pois ele que reconstruirá a minha atual e as próximas reencarnações, pois estamos nesse mundo para reconstruir dia após dia os nossos erros do passado, sabedor que o convite que Jesus nos fez é para entendermos quem sou eu. Quem sou eu? Foi esta a grande ligação, o grande elo, o grande fermento de Allan Kardec, quando veio nos trazer este compromisso de quem sou eu, para entender esse momento edificante. Basta olharmos no espelho da alma e reconhecer nossas faltas. Basta fazer uma viagem interior e dizer: como eu ainda estou assim. Basta olhar para os nossos atos diante a vida, diante o momento que estamos no simples, dirigindo um carro, e no primeiro tranco esquecemos a figura de Jesus e trazemos Moisés com seu cajado no olho por olho, dente por dente. Que possamos acordar nesse momento que estamos ainda dormitando, em que o Espírito ainda não acordou, ainda não despertou para este grande momento, onde o sol, depois da escuridão, ele brilha. Onde o compromisso que Jesus vem fazer para cada um de nós, para despertarmos, desperta Espírito que dorme, para viver este momento, é necessário, antes de tudo, olhar para o teu próximo como a ti mesmo. É a grande verdade da vida, é a ciência que nos ensina que
só chega a atravessar o grande mar aquele que tem fé, aquele que luta, aquele que persevera até o final, aquele que compreende que a fé é a certeza de Deus em sua jornada. E que você é responsável, que somos responsáveis pelo momento atual em que a atmosfera está vivendo, pois o alimentamos com os nossos pensamentos, alimentamos com aquilo que compartilhamos, com os likes que damos à violência. E quando estivermos adormecidos pela fragilidade do orgulho, da vaidade, pelo personalismo, nós jamais entenderemos aquele compromisso que Jesus assim o fez. Conhece, meu discípulo, por muitos se amarem. E o Espírito de verdade nos diz: conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação para vencer a si mesmo, para vencer a sua má inclinação diante da vida. Pois quem eu sou reflete aquilo que eu estou fazendo com o meu próximo. Quando Bezerra de Menezes, através de Divaldo Pereira Franco, quando ele diz que é necessário amarmos aos nossos inimigos desencarnados, aos nossos inimigos que convivem em nosso lar, pois se restabelecermos apenas os espinhos que recebemos, lá na frente não sobrará as pedras de rosa, as pedras de rosa que é o divino jardineiro de Deus cultivou em nossas vidas, quando nos convida a amar um ao outro, é para dar-nos a certeza de que jamais evoluímos se o outro estiver caído, se o outro estiver, como muitas vezes assistimos vídeo da África, e as nossas insensibilidades nos leva a ficar alheio a toda essa condição. Se o Mestre nos convida a amarmos uns aos outros, é para restabelecer este elo, esta comunhão. Quando ainda na Igreja Católica tinha uma melodia que sempre eu gostava. Quando se diz: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Assim todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E que sejamos esses irmãos, não simplesmente entregar nossos corpos para ser entregue, para ser morto fisicamente, mas temos a certeza do convite de Jesus, quando Ele veio arrebatar os corações aflitos, para se erguer, para erguer a nova Jerusalém, neste mundo ainda de prova e expiação, para nos erguermos como verdadeiros anjos, que um dia seremos, se assim aceitarmos o caminho do Pai. E quando o Roberto Carlos diz: quando eu quero falar com Deus, eu simplesmente falo.
quando eu quero falar com Deus, que possamos entrar em sintonia com o divino Papai do céu, que nos alenta no momento da aflição, que nos incentiva a seguir para frente e para o alto, restabelecendo esse canal com o mundo invisível, sabedor que os dois mundos eles se completam quando restabelecemos esta comunhão com Deus, quando insistimos em sermos melhores e entregarmos a nossa vida, quando Ele diz: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, e onde quer que eu vá, não temerei mal algum. Pois assim Paulo de Tarso, quando ele diz: em tudo dai graças a Deus, que possamos dar graças a Deus por esta oportunidade de restabelecer este contato com o divino meigo Rabi da Galileia, com esta equipe espiritual que nos auxilia, que traz a grande emancipação, que é o encontro com Deus, de que não estamos sozinhos. Onde quer que você esteja, Deus estará com você. O nosso mentor espiritual, o Padre Germano, ele sempre diz no final da mediúnica: médio que é médio em qualquer lugar. É médio na casa espírita, é médio na mediúnica, é médio varrendo o chão, é médio em conversa com seu próximo, é médio enquanto estiver aqui no plano terra. Que possamos curar com o nosso sorriso, que possamos curar com o nosso abraço, pois o nosso abraço, o nosso sorriso, ele provém do alto. É Jesus que nos convida para sermos o ceareiro do bem. Esses trabalhadores da última hora, convidados por Jesus, e que o nosso talento não seja apenas um talento que possamos enterrar na areia, mas que possa ser 2 e 5 talentos, e que possamos dar conta daquilo que viemos fazer neste plano terra, pois somos esses grandes enviados por Deus. Somos o povo de Deus, que diante do deserto de 40 anos, bebeu do manjar que descia do céu, para comungar esse momento espírita. Segue adiante as pegadas do divino meigo Rabi da Galileia, segue as pegadas da verdade, comunga sempre com o bem maior, e onde quer que esteja serás cristão, serás os meus discípulos. Amai-os, amai-os, amai-os. Muita paz, muita luz. Deus seja louvado. Desde já agradecendo a toda a presença do nosso irmão a fazer a prece final. Se me permite, eu gostaria de quebrar o protocolo e convidar vocês todos para ficar de pé e dar as mãos, pois cada reunião que Jesus fazia naquele tempo, ele, diante dessa emancipação de espírito, corpo e perispírito,
ele convidava seu Pai, nosso Paizinho do céu, e em comunhão entregava-se esta união, que possamos fazer como Inácio de Antioquia. Ele dizia: não basta dizer que é cristão, eu digo, não basta dizer ser espírita, temos que fazer como Emmanuel nos ensina. O Espiritismo será tudo aquilo que os espíritas fizerem dele. Então, nesse momento, vamos entoar o canto de Hosana nas alturas. Ave Cristo, venha Jesus, a cada um buscando o nosso melhor, ser o nosso melhor neste planeta de expiação e prova, para que possa restabelecer nos corações um só amor, uma só união, uma só corrente, onde todas as religiões, como as ovelhas que o Pai confiou a Jesus, sejamos estas ovelhas e seguindo para Nova Jerusalém, seguindo para o planeta de regeneração, seguindo as pegadas do Divino Mestre de todas as horas, unificando, materializando nossos pensamentos, fortalecendo quem sou eu, da onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou quando deixar esse corpo físico. Agradecer a Papai do Céu, o nosso Paizinho do céu, a qual Jesus nos apresentou como símbolo de amor, como símbolo de comunhão, como símbolo de chegada nesta nova morada, que possamos estar nesta sintonia do bem e da verdade, aclamando a fraternidade de Francisco de Assis, irmão Sol, irmão Lua, a fraternidade dos discípulos de Jesus, a fraternidade de Bezerra de Menezes, aos servos de Maria, a equipe de Irmã Angélica, aos nossos guias espirituais, e que possamos jamais quebrar esta sintonia, que jamais quebramos esse elo dessa corrente ao Pai, e façamos sempre o nosso melhor diante as nossas condições, como o próprio Jesus disse: eu conheço cada um dos meus rebanhos, e sou conhecido por eles, e que possamos amar, que possamos sentir a mensagem de Jesus, como um padre Zezinho nos ensina, que um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel em suas mãos, e quando ele olhando disse: o que é preciso para ser feliz, o que é preciso para sermos salvos, o que é preciso para sermos anjos. E ele responde: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, e assim atingiremos esse grande apogeu, que é morar no céu sem ter desencarnado,
é viver o céu nesse momento de dor e aflição. É reconhecer que nunca estamos sozinhos e que o Mestre Jesus nos acompanha, hoje e por todo sempre, pois o seu amor, como Paulo de Tarso diz, o seu amor e sua graça me basta. Muita paz, muita luz. Que possamos levar esta mesma paz onde quer que estejamos. Lembremos sempre que espírita que é espírita, ele é espírita em qualquer lugar, seja aqui ou seja no lar, ou na cidade ou na comunidade. Muita paz. Pedimos a permissão do Espírito Santo Maior, a irmã Angélica, para encerrar mais essa palestra. Quem for tomar